Os irmãos podem assentar. Ruth, capítulo 3. Dando sequência às nossas mensagens no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Faremos a leitura de todo o capítulo. São 18 versículos. Ruth, capítulo 3. Ruth 3, a palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe um dos teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse-lhe, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita seja tu do Senhor, filha minha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada, ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dê sabedoria nesse momento para compreendermos a Tua Palavra. Nós lemos os Teus escritos revelados e agora necessitamos da Tua sabedoria e da Tua compreensão. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos visto a história desta família que, na tentativa de suprir as suas necessidades por causa da fome que havia atingido a sua cidade, foi para uma cidade estrangeira e chegando lá, os homens dessa família falecem, morrem, ficando apenas as mulheres, a Noemi e as suas noras. Noemi então despede as suas noras para que elas possam voltar para os seus lares, voltarem para as suas famílias, para continuarem a sua vida, poderem ter um novo casamento, alguém para sustentá-las, mas uma delas permanece ao lado de sua sogra, que é a Ruth. A outra volta para a sua família.
E o desenrolar dessa história segue com as duas voltando para a sua terra, depois do tempo da fome ter cessado, só que elas voltam desamparadas, porque o marido de ambas faleceram. O Elimeleque, que era o marido de Noemi, e o filho, marido de Ruth. Ruth, então, amando de sua sogra, vai aos campos na tentativa de recolher suprimentos, alimentos que eram deixados de cair de propósito nos campos, no chão, para que os necessitados pudessem então recolher. Era uma lei que Deus tinha determinado para o seu povo durante todo o tempo da colheita. Aquilo que caísse no chão deveria permanecer para que os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros pudessem então recolher como forma de obterem o seu sustento alimentar. E Ruth é uma dessas mulheres estrangeira, viúva, que tem enfrentado necessidade juntamente com a sua sogra, e planejado tudo por Deus, ela vai até o campo de Boaz e recolhe ali o suprimento. Só que ela não recolhe apenas aquilo que está no chão, porque Boaz olha para Ruth, tem um olhar diferenciado para ela, acolhe, leva para a sua casa, assenta ela na mesa com os seus servos e a alimenta. E ele é parente de Elimeleque. E ele é considerado e ele é chamado neste livro como um resgatador. Boaz, ele é um tipo de Cristo, por ele ser chamado de resgatador. E tanto Ruth quanto ele mesmo reconhece esta figura nos 3 capítulos que nós lemos. Nós vimos aqui em um dos versículos que ele tem essa consciência de ser o resgatador da sua família, apontando para Cristo, aquele que vai resgatar o povo de Deus de todas as necessidades, sejam físicas e espirituais. Então Boaz, ele está apontando para Cristo, aquele que muitos anos depois virá para resgatar o povo escolhido de Deus. E neste capítulo nós vemos aqui os passos que Ruth deve dar para um encontro mais especial, mais específico com Boaz. Ele teve esse encontro primeiro, um encontro onde as suas necessidades foram atendidas, onde ela pôde conhecê-lo. Ele também passou a conhecê-la, porque ele já tinha ouvido falar de toda essa situação que havia envolvido a sua família, parte de sua família. Então agora os seus olhos veem Ruth, tem conhecimento de quem é Ruth. Ela volta para sua casa com alimentos que Boaz envia para que Noemi possa se alimentar também, e ela recolhe ali uma quantidade grande, o suficiente para uma semana de sustento, de alimentação. E agora aqui no capítulo 3 nós temos um outro encontro que ela terá com Boaz, um encontro mais específico, mais especial. E nesses passos que Ruth dá e que estão registrados aqui nesses 18 versículos, nós vemos os passos que o povo de Deus deve dar para desenvolver um relacionamento especial, um relacionamento íntimo com Deus, com o Senhor. Então os passos que Ruth precisa dar para se encontrar com Boaz, eles são figuras dos passos que nós precisamos dar para nos relacionarmos com Deus, porque esse encontro que Ruth vai ter vai determinar o seu futuro relacionamento com Boaz, que será um relacionamento de casamento, um relacionamento onde frutos serão dados, filhos serão gerados, e um casamento em que o povo de Deus vai ser sustentado, vai ser acompanhado pelo seu Deus. Então esse casamento que se sucederá desse encontro, desse relacionamento, dessa história, é a figura também do casamento entre Cristo e a sua igreja. Então o primeiro passo que Noemi precisa dar para poder se encontrar com Boaz é a preparação. Do versículo 1 ao 5, essa primeira parte do capítulo 3 nos mostra a preparação de Ruth.
Então Noemi, a sua sogra, disse: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Então é com Boaz que Noemi orienta Ruth que ela desenvolva esse relacionamento pensando num casamento. Alguém que pertence à sua família, alguém que é próximo, e a preparação começa então com um banho. No versículo 3 diz que ela se banha, ela se lava, depois diz que ela se unge, passa pela unção, depois ela precisa vestir roupas especiais, roupas específicas para esse encontro especial. Ela vai se preparar no sentido de aprender como se encontrar com Boaz, como que ela deve se aproximar, o que ela deve esperar, os passos que ela deve dar nesse encontro já ali quando eles estarão num movimento como se fosse deitados num quarto, e em último ela precisa obedecer. Então são esses os passos iniciais dessa preparação. Então o que significa o lavar-se? Todo esse encontro, cada um desses passos tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo, como eu disse. Então Ruth, quando ela se lava, ela está aqui cumprindo a lavagem cerimonial que era costume do povo de Deus no Antigo Testamento. O sacerdote precisava se lavar para que ele pudesse sacrificar, para que ele pudesse ofertar os sacrifícios, as ofertas a Deus. Então o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, precisava passar por essa purificação através da água. Então antes que um sacerdote pudesse estar diante do povo, colhendo ali as ofertas, os sacrifícios e entregando a Deus, ele precisava passar por 5 lavagens. Ele se lavava 5 vezes, usava uma roupa específica. Então era uma apresentação que o sacerdote fazia diante de Deus bastante especial, com a função, com a ideia de se lavar de todo o pecado, de tudo aquilo que contaminava ele, que pudesse interferir no relacionamento com Deus. Então era essa lavagem cerimonial, essa lavagem da purificação dos pecados que Ruth precisa passar, para que ela se encontre com Boaz, o seu resgatador. E nós encontramos esse tipo de orientação no Novo Testamento também, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós temos também a instrução de mantermos-nos puros diante de Deus. Nós pecamos, cometemos falhas e precisamos então estar limpos, purificados, para que possamos viver diante dos olhos de Deus, na presença de Deus. O viver diante dos olhos de Deus é expressado através da expressão corandel. Nós constantemente, o tempo inteiro, estamos diante dos olhos de Deus. Deus está nos observando constantemente. Daí a necessidade de nós estarmos purificados, de nós estarmos limpos com frequência dos nossos pecados, pecados da carne, pecados do espírito. Então nós necessitamos dessa lavagem. A lavagem completa já foi realizada quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. Nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados, mas ainda há a necessidade de nós sermos purificados com frequência, porque nós continuamos pecando. Então essa lavagem, esse banho que Ruth tem, simboliza então a purificação dos pecados, a limpeza, a preparação para se encontrar com o seu resgatador. E em segundo lugar, ela tem que se ungir. Então são óleos perfumados, aromáticos, que ela vai passar no seu corpo, para que ela
tenha esse cheiro de limpeza, esse aroma de purificação, para se apresentar diante de Boaz, o seu resgatador. E aqui nós lembramos daqueles óleos de diversas marcas que as mulheres costumam comprar e utilizar para terem ali aquele aroma pós-banho e etc. E era semelhante naquela época essa lavagem depois do banho com aromas, com perfumes, para que esse cheiro de limpeza pudesse então estar no ambiente deste encontro. Era o que acontecia com as mulheres que iam se encontrar com os reis também. Quando os reis convidavam mulheres para estar em sua presença no palácio, e elas precisavam passar pelo banho e por essa aromatização corporal. Então Ruth, ela se prepara para exalar esse perfume no ambiente em que ela estará com Boaz. E aqui nós lembramos do que é dito também no Novo Testamento, quando a exortação feita a nós sejam o bom perfume de Cristo. Aonde nós estivermos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo, o cheiro da salvação precisa exalar de nós, contaminar, no bom sentido, o ambiente onde nós estamos. As pessoas precisam ver em nós, precisam sentir a salvação, o resgate que Cristo fez de nossas almas. E aqui nós envolvemos-nos com as palavras que dizemos, com os pensamentos que são expressados quando nós vamos fazer reflexões com as pessoas, as nossas ações realizadas. Tudo isso faz com que o cheiro de Cristo seja exalado. Depois de passar pelo banho, pela unção aromática, Ruth precisa vestir roupas especiais. Ela precisa estar bonita, apresentável diante de Boaz. Ela deixa suas vestes comuns do dia a dia e ela vai se vestir com algo especial. Semelhante novamente aqui à apresentação que as mulheres faziam quando iam se encontrar com os reis. E aqui nós trazemos à memória o que Isaías 61:10 nos diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então nós fomos revestidos da santidade de Cristo, nós fomos revestidos com vestes de salvação. E nós não podemos querer trocar essa vestimenta especial, essa vestimenta nobre, por trapos, por roupas que nós usávamos antigamente, roupas relacionadas com os nossos pecados. A nossa vida agora, ela deve ser vivida, devemos viver vestidos sempre com roupas apropriadas diante do nosso Deus. Ruth, ela precisa se apresentar diante de Boaz, então as palavras que ela vai utilizar, como ela vai se aproximar do leito de Boaz, a espera que ela vai precisar ter, ela se aproxima do leito, diz aqui, e ela não chega falando, acordando Boaz, não, ela chega e ela aguarda na beirada ali do seu leito, até que ele tenha a percepção de que alguém está aos seus pés, e então ela fala com ele, ela pronuncia as suas palavras. Então ela precisa aprender a se apresentar diante de Boaz, não é de qualquer maneira. E aqui fica uma exortação para nós de que nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Nós temos um regimento para nos apresentarmos diante de Deus, um comportamento específico de pessoas que passaram pela lavagem, de pessoas que foram ungidas com óleos aromáticos, pessoas que se vestem com a roupa da salvação, da santidade. Então essa aproximação diante de Deus, ela é importante. Nós precisamos nos preocupar como que nós temos prestado culto diante de Deus, quando nos reunimos aqui em assembleia, em congregação, em igreja, como nós estamos, o nosso coração diante de Deus, a nossa postura, como que nós vivemos diariamente na presença de Deus. Eu disse, nós vivemos corandel diante dos olhos de Deus,
E Paulo nos exorta, nos orienta a vivermos prestando um culto racional diante de Deus com frequência. Então essa aproximação, ela é essencial. E por último, ela precisa obedecer. A disposição de obedecer ao Senhor é o segredo, para que nós possamos então ser abençoados, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nos oferecer diante de Deus. Então esses 5 versículos iniciais nos apresentam os passos de apresentação de Ruth para com Boaz. Na sequência, do versículo 6 ao 9, ela precisa se sujeitar a Boaz. Então ela, nos pés de Boaz, ele percebe que tem alguém ali, tem uma mulher, ele pergunta quem é, ela diz Ruth, sua serva, ela se apresenta como serva, então mostrando aqui a sua sujeição, a sua humildade, e ela então vai trocar essas palavras com Boaz, e ela pede para que ele estenda a sua capa. E a ideia aqui de estender a capa significa a reivindicação de que agora ela pertenceria a ele. Então, o estender a capa sobre ela representaria que ela estaria sob os seus cuidados, estaria sujeito agora ao seu acolhimento, ao seu cuidado. Ela iria pertencer a ele para receber dele tudo aquilo que seria necessário para a sua vida, para o seu sustento. Então, estar debaixo da capa dele é o simbolismo de nós estarmos debaixo das asas de Deus. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Nos diz o livro de Ruth, lá no capítulo 2, versículo 12, passagem que nós vimos no domingo passado. Então nós vivemos debaixo das asas de Deus. Ele nos cobre, Ele nos ampara, Ele nos refugia. Uma outra visão, um outro simbolismo que Davi nos traz é de que nós estamos guardados na concha da mão de Deus. É a ideia de proteção, de cuidado. Nós estamos constantemente sujeitos, humildes, sob o cuidado de Deus, sob as orientações do nosso Senhor. Então tudo aquilo que precisamos é dado a nós por aquele que é o nosso Senhor, por aquele a quem nós pertencemos. Então Ruth, ela vai se sujeitar a Boaz para pertencer a ela. E após essa sujeição vem a aceitação. O termo filha minha, que Boaz usa para com Ruth, já mostra esse acolhimento que ela faz, que ele faz de Ruth, mostra aqui a disposição dele de acolhê-la. E mais para frente, então, nós vamos ter o casamento, né, de ambos. Então nós temos aqui a aceitação por parte de Boaz, de Ruth. Ruth, ela se apresenta, segue os passos certinho de apresentação, ela se sujeita a ele, pede que ele cubra ela com os seus cuidados, com o seu acolhimento de proteção, de refúgio, de sustento, e ele então aceita a Ruth, chamando ela de filha minha. Um termo de amor, um termo de proximidade, o mesmo termo usado entre Deus e nós. Nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados por Deus e nós somos tratados então por Deus como filho. Nós somos aceitos por Deus através de Cristo. Então o resgatador aqui de Ruth aceita ela. E nós somos aceitos por Deus por causa do nosso resgatador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele ao se entregar na cruz, ao cumprir o passo a passo, para que nós pudéssemos então sermos recebidos por Deus, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus, foi dado por Cristo. Então nós somos aceitos por Deus como filhos por causa
do passo a passo que Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar. Nós não teríamos condições de cumprir esses passos para que por nossas próprias condições espirituais, por nossas próprias forças, pudéssemos serem aceitos por Deus. Então nós somos aceitos por intermédio de Jesus Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, diz Paulo em Romanos capítulo 8, 32. O próprio Deus entregou o seu Filho, para que por Ele nós pudéssemos ser aceitos. E por fim vem a espera, o tempo da espera, do aguardo. Noemi então deu Ruth um conselho sábio, versículo 18, o último versículo. Ruth não teria conseguido nada se não tivesse seguido o passo a passo da espera, da orientação, do aprendizado vindo por Noemi. Então no versículo 8, Noemi diz: espera, filha minha, até que saibas em quem darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então ela precisa aguardar esse tempo, esse momento da acolhida final. Os passos foram dados e agora ela precisa aguardar o acolhimento, o recebimento final. Boaz estava trabalhando para cumprir o que havia prometido, e Noemi estava então certa de que ele não descansaria até que tudo isso fosse cumprido. Então nós temos aqui o tempo da espera, e muitas vezes nós precisamos esperar o tempo de Deus agir, o tempo do nosso Senhor agir em nosso favor. Ela precisa aguardar Boaz, com paciência, com esperança. E nós precisamos então aprender também a esperar em Deus aquilo que nós pedimos, aquilo que nós estamos necessitando e que foi pedido diante de Deus. Paulo nos faz dar essa mensagem, Paulo nos dá essa certeza também lá no Novo Testamento, quando ele diz em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então hoje nós vamos aguardando as ações de Deus que são pedidas por nós, ações que têm a ver com o nosso sustento temporal de agora, e ao mesmo tempo nós estamos aguardando o quê? O novo céu e a nova terra, a volta de Cristo. Então essa espera de Ruth também simboliza a nossa espera em relação à volta de Cristo, quando Ele voltará para julgar vivos e mortos, para mandar aqueles que foram preparados e que viveram a vida inteira sem querer saber de Deus, sem querer saber dele, para o inferno, juntamente com o diabo e os seus anjos, e para nos recolher para a vida eterna. Todos aqueles que serviram fielmente a Deus, todos aqueles que foram salvos, que foram predestinados e que cumpriram os passos durante o tempo aqui, então receberão a coroa, a herança. Essa espera de Ruth então simboliza a nossa espera, o nosso tempo de esperança, de paciência. Enquanto vamos cumprindo os nossos passos aqui que são necessários, nós aguardamos Cristo voltar, ou o nosso encontro com Cristo, e aguardamos a vida eterna, que vai então ser o ponto final de toda essa história de salvação, que vai se completar no tempo certo, quando Jesus Cristo voltar e julgar vivos e mortos. Então, meus irmãos, nós precisamos aguardar. Temos responsabilidades a cumprir, mas precisamos, enquanto cumprimos as nossas responsabilidades, aguardar que Cristo volte com esperança, fiéis, sem abandonarmos o caminho que nos foi proposto e que foi ganho em nosso lugar por Jesus Cristo. Precisamos perseverar com esperança até que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos resgatou, nos recolha para a vida eterna. Que Deus nos ajude a aguardarmos com esperança Cristo voltar. Nós vamos nos colocar de pé agora para